pessoal, eu sou o Fábio Cuno do blog Inteliagro e hoje eu vou falar com vocês sobre 5 mitos que nós detectamos sobre os modelos de predição de produtividade de pastagem ou de qualquer outra cultura. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu e meus colegas nós começamos uma startup, a Pasto Sempre Verde, que é uma ferramenta para monitorar o crescimento de pastagens. Na prática, a gente ter uma análise preditiva da produtividade de todos os piquetes de uma fazenda ao longo de uns 10 dias. Então, qual que é o primeiro grande mito? É que a estimativa da produtividade de pastagem ela pode definir a disponibilidade de alimentos para os animais. Na verdade, ele não é bem assim, né? Primeiro que esses modelos ele tem um certo grau de erro, mas não é só por causa disso. Tem um negócio que chama dentro da pecuária que é a relação ache-folha. Ou seja, o animal ele não come ache, ele só gosta de comer folha. Então, esses modelos, com o que ele existe hoje em dia, ele estima a produção de biomassa total naquela determinada área. A gente não consegue distinguir, por enquanto, qual que é a quantidade líquida de alimentos, né? A líquida que eu falo é a folha, que é o que o animal consome, daquela quantidade total de biomassa produzida. Essa relação ache-folha, ela é muito variável ao longo do ano. Ela depende do manejo que você está executando, do período que você está passando, se é início de safra, meio de safra, final de safra. Essa relação ache-folha, ela vai variar a quantidade de proteína, a digestibilidade da pastagem e, por consequência, o consumo desses animais. Ele vai variar também conforme a quantidade de resíduo que você deixou no seu último período de pastejo. Se naquele período a temperatura está sendo mais alta, se teve chuva, se você fez algum tipo de adubação. Então tudo isso vai influenciar nessa relação. Então mesmo que você tenha naquele período e naquela determinada área a produtividade de pastagem, no final das contas você precisaria saber também a relação ache-folha para você ter por exemplo, uma quantidade específica de biomassa disponível para o animal consumir. Aí pensando numa pecuária de precisão, numa dieta específica para os animais. Então, na verdade assim, mesmo que a gente tenha uma modelagem muito precisa falando qual que é a maior produtividade, isso não vai significar que se você entrar naquele piquete com a maior produtividade, que você vai ter uma melhor eficiência do sistema produtivo. Porque às vezes você vai estar tendo uma pastagem com uma baixa relação ache-folha, ou seja, você vai ter muita ache naquele piquete. Então mesmo que você tenha uma produtividade grande, você não vai estar disponibilizando toda aquela forragem para o animal consumir. Esse é o mito número 1. O mito número 2 é que o modelo ele pode definir as estratégias de manejo da pastagem. Na verdade é mais ou menos isso. Esses modelos eles vão te ajudar muito a fazer um planejamento do seu manejo. Então ele pode definir de maneira até preciso em tempo real o desenvolvimento de todos os piquetes da sua fazenda. Então, mas assim, nada substitui o olho do cara que está indo lá todos os dias olhando os piquetes. O que a gente entende como sendo um grande benefício da nossa ferramenta? É que quando a gente está liberando a produtividade de todos os piquetes naquele dia, a gente vai estar indicando aí os 5 melhores para ser pastejado naquele momento. Então, o cara já sai lá da casa dele sabendo mais ou menos quais são os 5 melhores piquetes, ele vai fazer um negócio direcionado. Ele vai chegar lá e vai precisar simplesmente olhar esses 5 melhores piquetes. E aí ajudar ele a tomar a decisão. Outro benefício que esse modelo ele gera
você poder predizer com uma boa antecedência a disponibilidade ou a indisponibilidade de material para o animal consumir nos próximos dias. Então, no caso de você ter um excesso de oferta de pastagens, você pode começar a pensar em fazer silagem com esse excesso, pensar em pastagem diferida ou fazer feno, alguma coisa do tipo que você possa conservar e aproveitar aquela sua biomassa disponível e não deixar passar, não deixar formar muita ache. E para o caso de indisponibilidade, então a gente está chegando aí no final do período das águas, a gente sabe que vai começar a faltar pastagem daqui a um tempo. Você pode pensar em técnicas de irrigação, por exemplo, ou de suplementação, né? Então você pode antecipar suas compras de silagem, se você já não tivesse feito isso antecipadamente. Pode pensar em comprar ração, pode, não sei, pensar em alugar pasto do vizinho, alguma coisa do tipo. Então você vai se precaver de uma possibilidade de falta ou de excesso de pastagens ao longo do tempo. Então esse é o segundo mito, que o modelo pode definir a estratégia de manejo. O terceiro grande mito, deixa eu pegar minha cola aqui, é que as imagens de satélite, elas são precisas o suficiente para prever a produção de pastagens. Eu acredito que no futuro, com o desenvolvimento de sensores mais específicos, de técnicas melhores, talvez isso possa acontecer, mas com o que a gente tem hoje, isso é totalmente inviável. Por que eu falo isso? Tem um negócio que a gente chama, que é o NDVI, né, que já é bem mais popular, é um índice bem popular que já está na boca do povo, que é o índice de vegetação da diferença normalizada. Então, o que ele leva em consideração? Ele emite uma onda de luz, uma frequência, e ele leva em consideração a energia absorvida com a refletida. E isso indica como que está a estrutura celular da planta. De forma prática, o que ele faz? Quanto maior é a quantidade de energia absorvida e menor a refletida em uma determinada região, significa que ele tem um maior índice de área foliar. Esse índice é o que? É a razão entre a superfície do céu pela unidade de superfície projetada no solo. Então, se você tem um maior índice de absorção de energia, significa que a planta está fazendo mais fotossíntese, então ela está numa fase de crescimento. E quanto maior é esse valor, maior é a quantidade de biomassa que está sendo produzida. Então, você falando assim, parece que é um negócio que é muito bom, né? Que é fantástico. Mas qual que é o grande desafio disso? É que primeiro, se você eliminar todas as barreiras que existem físicas, que é, por exemplo, a presença de nuvem que impede a leitura daquela biomassa em determinado período, e também tem a questão da resolução espacial e a temporal. A temporal qual que é a frequência que aquele satélite está passando na sua região. E a espacial é o tamanho do pixel que ele consegue ler dentro do seu piquete, eliminando todas essas adversidades, supondo que você tenha uma boa resolução espacial e temporal. As plantas, o que elas fazem? Quando elas atingem um ponto máximo de crescimento, ela diminui a sua taxa fotossintética. Então, vamos supor que você tem um gráfico aqui, né? O eixo X é os dias e o eixo Y aqui é o crescimento da planta. Então, a partir do momento que você sai do piquete, ela vai começar a fazer assim, essa curva aqui. Até chegar a um determinado período, ela vai acabar dando uma estabilizada. Então, a leitura que a imagem faz nesse período aqui, teoricamente, ela vai dar um NDVI menor do que aqui, que é o ponto auge de crescimento da planta. Então, lembra a curva aqui, assim, né? Ela está fazendo isso. Então, por que isso acontece? Ele tem uma coisa que a gente chama que é saturação da imagem. A planta ela vai absorver muito mais energia quando ele está nesse período de crescimento.
Então, no final das contas, quando a gente for avaliar, supondo que a gente pegou uma fotografia de um dia específico, a gente não soube as ocorrências anteriores. Então a gente vai identificar lá que o NDVI no piquete mais produtivo, ele está sendo um pouco inferior ao que está num período de crescimento. Então isso pode dar uma indicação errônea, do que a gente está enxergando na prática. Então essas nuances a gente consegue corrigir se a gente fizer um monitoramento desde lá do início, dia a dia, e também utilizando outros modelos, que é o que a gente faz no Passo Sempre Verde, que é usar dados também de radiação, temperatura, precipitação, umidade, enfim. A gente usa mais conjunto de dados, não só imagem de satélite, para fazer essa predição de produtividade da pastagem. Então esse é o terceiro grande mito, que a imagem de satélite ela é suficientemente bom para fazer essa predição da produtividade. O quarto grande mito é que os drones eles são melhores para prever a produtividade pela geração de imagens de alta resolução. Na verdade, assim, o drone ele vai resolver simplesmente o problema anterior, que era das imagens, que é a questão da maior flexibilidade, né? Então, se você tiver um drone, você consegue sobrevoar a sua fazenda assim diariamente, e também a questão da resolução, sem ter o problema das nuvens, né? Que você consegue fazer um voo de baixa altitude, e também a questão da resolução espacial. A imagem de satélite, a melhor que a gente tem hoje, ela gera uma imagem aí de 3 por 3,5 metros por 3,5 metros de resolução. Um drone a gente consegue aí de forma até ilimitado essa resolução. A gente tem até imagens de 2 por 2 centímetros. Então a gente consegue ler de uma forma muito mais precisa a quantidade, a taxa fotossintética, né, o NDVI ou algum outro índice, utilizando o drone. Mas ele não ignora, ele não consegue tirar aquele problema que eu tinha comentado sobre a saturação da imagem. Então, da mesma forma que ele vai ler um índice lá quando a planta estiver no maior grau de produtividade, tiver atingido o pico, isso não vai conseguir ser eliminado com a utilização do drone. A vantagem que eu vejo no drone é que a gente pode pensar em instrumentar esse drone, acoplar algum tipo de ferramenta que faça uma leitura diferenciada do que a gente tem hoje com a imagem de satélite. Eu acredito muito que alguém já esteja desenvolvendo essa ferramenta, mas até agora eu não encontrei nada que seja substancial. A outra questão do problema do drone que eu vejo é a escalabilidade. Então, se o cara resolve falar, bom, eu quero usar o drone, tudo bem. Então ele vai adquirir o drone e ele vai fazer esse voo diário. Primeiro que isso vai consumir muito tempo da pessoa, e o outro problema é a internalização desse conhecimento. É uma área assim, que você vai precisar de estudar um tempo para você conseguir prever a produtividade. Então você vai ter que investir tempo em conhecimento também para poder desenvolver essa ferramenta. E aí o seu gap de ganho utilizando a ferramenta para melhorar o seu rendimento, ele já começa a diminuir, né? Você vai ter um custo aqui para um ganho aqui, por exemplo. Se você contratar um serviço de terceirizado, isso até piora esse ganho, porque você vai ter que contratar um cara para fazer esses voos diários para você, então você vai ter que acabar consumindo um pouco mais de recurso financeiro para fazer isso. Por isso que eu acredito muito numa forma de entregar isso com um baixo custo. Então é mais ou menos o que a gente está fazendo na Passo Sempre Verde. A gente consegue coletar isso e escalar isso de uma forma muito mais fácil, né? A gente consegue captar todas as imagens aí em nível de Brasil com uma frequência de 5 dias mais ou menos e processar isso tudo num banco de dados. Então a gente vai cobrar um valor um pouco menor para o pecuarista, para a gente conseguir gerar esses dados e enviar para ele diariamente.
Então o gap que você tem um custo menor com um ganho assim, né? Então você tem um gap muito maior utilizando alguma ferramenta de alguma startup que está desenvolvendo isso. Então aí você consegue ganhar a escala. Então esse é o quarto grande mito. O quinto grande mito é que as medições no campo elas são mais precisas que o modelo. Aí na verdade é assim, né? A medição do campo, o que acontece? Você vai lá com o seu gabarito de 1 metro por 1 metro, ou alguma outra forma aí que você ache mais adequado. Você joga esse gabarito no campo, coleta todo aquele material, a forragem, e você pesa ele e você expande essa medição para a sua área. Então, se deu lá 10 quilos naquele quadrado, você simplesmente faz uma regra de 3 e define qual que está sendo a produtividade da sua pastagem. Qual que é o problema disso daí? Do seu piquete. Qual que é o problema disso daí? É que primeiro, você pode estar fazendo essa amostragem num local inadequado. Então, você pode, por exemplo, ir numa área, numa região que a produtividade está muito baixa. Então, nesse caso, você vai subdimensionar a sua produtividade. Ou no outro oposto é você fazer essa amostragem numa área que tem uma alta produtividade. A gente sabe que a pastagem ela é muito heterogênea, desculpa, com relação à produção, né? O modelo, utilizando imagem satélite, a gente meio que corrige esse tipo de erro. Por quê? Porque você vai fazer uma medição por pixel. Então você tem vários pixels dentro do seu piquete e você vai estar fazendo uma medição de produtividade para cada um daquele lá. Então na média você vai acabar minimizando um pouco essas distorções. Para o caso da coleta em campo, o que você pode fazer para diminuir esse tipo de erro? Primeiro que eu já adianto que isso vai te consumir muito tempo, mas você pode, por exemplo, em vez de fazer uma amostra, faz 10 amostras dentro daquele piquete. Mas, assim, aí você vai corrigir a sua questão de erro da heterogeneidade da sua pastagem. Mas aí você vai estar sujeito a outro tipo de erro que é do ser humano, né? Então, sei lá, você pode estar com uma balança descalibrada naquele momento, você pode anotar na sua planilha e fazer uma leitura errada daquela sua anotação. Então, às vezes você marcou um 4, a pessoa que for ler vai ler 9. Você pode ter um erro de digitação na hora de passar isso para um Excel ou fazer isso na calculadora. Então, assim, você vai estar sujeito a erro de qualquer forma. E se for pensar aí quase filosoficamente, na verdade não é filosófico, né? Isso é prático. Você está fazendo uma modelagem estatística, né? Quando você está utilizando essa técnica de medição no campo para fazer a predição de produtividade, isso é um modelo estatístico. Então, você falar que essa medição no campo ele não é um modelo, é uma medição real, na verdade não. Na verdade é uma outro tipo de modelagem. A gente usa outros tipos de ferramentas, outros tipos de dados para fazer aqui a predição utilizando imagem satélite, né? São outros dados que você acaba trabalhando para fazer essa modelagem. E aqui no caso da medição do campo, é um modelo estatístico que vai estar sujeito a erro da mesma forma e vai te consumir muito mais tempo. Então, esse é o quinto mito, que eu acredito que é um dos mais sérios assim a se levar em consideração na hora de se você um dia quiser contratar um tipo de serviço para fazer a medição de produtividade, é que esse modelo, mesmo que você não acredite muito, você vai tomar muito tempo para fazer essas medições no campo. Então, mesmo que você fale, agora eu tenho certeza, na verdade não é bem assim, né? Para você ter certeza de alguma coisa, é só você colhendo toda aquela área e você medindo. Aí você tem certeza, mas aí, sim, então precisa pesar quais são os benefícios de cada uma. Então, para concluir, assim, a estimativa de produtividade da pastagem de forma remota ela é muito promissora
e ele pode elevar muito a produtividade da pecuária nacional, que a gente sabe que ele é muito deficitária ainda, né? Porém, ainda precisa de um pouco mais de estudo, de pesquisa para a gente conseguir validar essa modelagem. Então, como eu já falei para vocês várias vezes aqui, nós da Pasto Sempre Verde, né? Então, a gente está desenvolvendo uma ferramenta com resultado bastante promissor. A gente teve aí resultados de 90 a 95% de precisão, acertando a produtividade real com a estimada. Então, a gente acredita muito nessa ferramenta, que ela vai ser aí talvez um divisor de águas na produtividade da pastagem nacional. Não só isso, é claro, né? Isso é uma ferramenta para te auxiliar a desenvolver, por exemplo, o pastejo rotacionado, que é o princípio para a gente conseguir intensificar a nossa pecuária. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe aí, curta, marque seus amigos, se achar que isso pode trazer valor para algum deles. Esse vídeo aqui a gente está promovendo para o Inteliagro, mas acabei falando bastante aí do Pasto Sempre Verde também, né? Então, obrigado pela atenção aqui, ficou um pouquinho comprido demais para o meu gosto. Mas vamos lá, tamo junto aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço a todos.